Olá, amantes da geografia, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio aqui no seu canal Geo e Contextos, comigo, o professor Paulo. Mas é daqui a pouquinho, após a vinheta, não saia daí. No episódio de hoje, irei trazer para vocês a discussão sobre o formato do nosso planeta. Parece óbvio que o formato dele é redondo, mas e se eu disser para vocês que ele não é redondo? E dou a confusão geográfica. Então fique até o final do vídeo que você vai entender o que eu estou falando. Confira aí! Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite o momento agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sino das notificações na opção Todas, para você não perder nenhum episódio aqui do canal. E lembre-se, conecte-se com a geografia, conecte-se com o canal Geo e Contextos, aqui com o professor Paulo. Segue o vídeo. Em 2019, uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que 7% da população brasileira, aproximadamente 11 milhões de pessoas, duvidam do formato esférico do nosso planeta. O movimento conhecido como terraplanismo não é novo, pois a discussão sobre a forma e a esfericidade da Terra é de longa data. As primeiras ideias remontam à era antes de Cristo e foram expressas por Tales de Mileto, que acreditava que a Terra tinha uma forma de um disco e flutuava no oceano infinito. Já Pitágoras defendia a esfericidade da Terra e que a mesma gira em torno do Sol, o chamado heliocentrismo. Aristóteles apresentou 3 argumentos para a esfericidade da Terra. O primeiro era a variação no aspecto do céu estrelado com a latitude. O segundo, a sombra circular da Terra nos eclipses da Lua. E o terceiro era a tendência das partículas se dirigirem para um ponto central do universo, quando competem entre si, adquirindo aí uma forma esférica. Porém, foi Eratóstenes, de 285 anos antes de Cristo, que realizou a primeira determinação da circunferência da Terra. Eratóstenes de Cirene foi um importante geógrafo, matemático, astrônomo e filósofo pré-socrático. É considerado o pai da geografia na antiguidade em função dos importantes estudos sobre as medições da Terra que realizou. Foi um dos principais cientistas e pensadores da Grécia Antiga. Eratóstenes sabia que durante o solstício do verão, os raios solares atingiam perpendicularmente a superfície de Siena ao meio-dia. Neste mesmo instante, a inclinação dos raios solares era de 7,2 graus em Alexandria. Sabendo que os raios solares chegam à Terra paralelamente e que a distância entre Siena e Alexandria no Egito é de 787 km, Eratóstenes usou uma simples regra de 3 para calcular o perímetro da Terra. Para calcular essa regra de 3 simples, Eratóstenes usa a propriedade fundamental das proporções, que afirma que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos em uma proporção. Os extremos são os valores conhecidos, 7,2 e x. Os meios são os valores desconhecidos, 360 e 787. Assim, podemos escrever a proporção da seguinte forma: 7,2 por 360, que é igual a 787 por x. Para resolvermos o x, multiplique-se os meios e realizamos a divisão. Depois da resolução da equação matemática, obtém-se o resultado de x, que é 39.350. Portanto, a circunferência da Terra será de 39.350 km. E para se calcular o raio da Terra, usa-se então a fórmula para encontrar uma circunferência, que é fazer o valor do x, que é igual 2 vezes o π radiano. Desde os tempos antigos, já se sabia que a Terra era redonda, embora algumas sociedades tenham resistido a essa ideia por muito tempo. Mas ainda nos dias de hoje, persiste a dúvida: o nosso planeta configura-se como uma esfera totalmente perfeita, ou seja, com um raio igual em todos os seus pontos?
Primeiramente, é importante que consideremos que a ideia de uma esfera matematicamente perfeita dificilmente será encontrada na natureza e em todo o universo. Essa concepção é basicamente uma construção intelectual humana e dificilmente se manifesta de maneira exata de forma natural. Nesse sentido, o modelo mais exato para expressar a forma da Terra é o geóide, ou seja, um formato quase esférico, mas com diversas deformações. O geóide é a forma que o oceano teria sob a influência da gravidade e rotação da Terra. O geóide é liso, mas irregular, porque a densidade e a superfície da Terra são irregulares. A altura acima do nível do mar é medida em relação ao geóide. O geóide pode ser definido, portanto, como uma superfície de equipotencial gravitacional, ou seja, uma superfície em que a aceleração da gravidade é a mesma independente do local. A gravidade varia em função da topografia e densidades das massas sob o local de medição. Assim, para que uma superfície tenha o mesmo potencial gravitacional, é necessário que ela suba ou desça para se adaptar às diferenças da topografia e densidades das massas internas da crosta terrestre. Portanto, é um modelo mais preciso que descreve a forma da Terra, em comparação com o modelo esférico e elipsoide. O elipsoide de revolução é o volume definido pela rotação de uma elipse em torno do seu eixo menor, sendo a superfície que mais se assemelha ao geóide, e é utilizada para definir a forma matemática ou geométrica da Terra, utilizado como referencial das coordenadas planimétricas da superfície terrestre, ou seja, as latitudes e as longitudes. A geodésia já foi definida como a ciência de apenas responsável pelo mapeamento e pela medição da superfície terrestre. Hoje, a definição é bem mais ampla e abrange os estudos de forma e dimensão do planeta Terra, bem como a variação do campo gravitacional. Proporciona a infraestrutura para navegação por satélite, como o GPS, e tem técnicas espaciais altamente precisas para o monitoramento contínuo da dinâmica do planeta. Os geodesistas, como são chamados os especialistas das ciências geodésicas, se referem à forma da Terra de duas maneiras. Na primeira, consideram-no como sendo um elipsoide, denominação dada por Newton, que corresponde a um modelo matemático teórico que mostra uma representação simplista e suave da superfície da Terra, e que serve como base para cálculos matemáticos. Nesse caso, o raio da Terra não é constante. Isso significa que, em vez de ser de igual circunferência como uma esfera, em todas as áreas, os polos são levemente achatados, resultando em uma protuberância na linha do Equador, e, portanto, em um maior raio nessa região. A protuberância equatorial da Terra é causada pela rotação e pela gravidade do planeta. Os parâmetros de um modelo elipsoidal são calculados por meio de técnicas espaciais que vão além do GPS. Uma delas, chamada VLPI, coleta o sinal de formas de rádio astronômicas de objetos extragalácticos, como os quasares. Na segunda, a forma da Terra é considerada um geóide. Gauss caracterizou o geóide como uma figura física da Terra, isto é, um modelo físico da forma da Terra que acompanha as variações do campo gravitacional do nosso planeta. O modelo geoidal é calculado a partir de medições da aceleração da gravidade, seja uma superfície terrestre ou nos oceanos, além de medições conduzidas por satélites dedicados a essa temática. Sendo assim, a Terra e a maioria dos demais planetas de suas luas apresentam essa forma um pouco arredondada por causa da aceleração da gravidade. Assim, para manter certo equilíbrio entre as diferentes áreas, os corpos celestes tendem a apresentar esse formato mais esférico, pois, afinal, tudo é atraído para o centro do planeta. E por hoje, fico por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. Se gostou, deixe nos comentários qual foi a sua impressão do episódio. E claro, curta, compartilhe e conecte-se com a geografia, conecte-se com o canal
Geo e Contextos, aqui com o professor Paulo. Até o próximo episódio. Valeu!